tem só polêmica a nível nacional, também tem polêmica a nível estado, nesse caso a nível município. A gente está falando de Curitiba, porque a Comissão de Economia da Câmara aqui da capital começou a analisar as alterações na cobrança do IPTU. A proposta da Prefeitura foi enviada à Câmara de Vereadores com regime de urgência e prevê a atualização da planta genérica de valores, que é essa planta que serve como base de cálculo do imposto. A proposta da Prefeitura de Curitiba foi enviada então para a Câmara com regime de urgência, prevê essa atualização que serve como base de cálculo do imposto, ou seja, se a planta genérica for atualizada, o imposto automaticamente muda também. O texto vai ser analisado na sessão de hoje à tarde da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. A previsão é que ele seja votado em plenário até o dia 5 de dezembro. Segundo a proposta, o imposto territorial sobre o IPTU terá limite de até 20%, mais a variação da inflação de dezembro de 2021 a novembro de 2022. Com isso, deve ocorrer um aumento na base de cálculo do índice, mas a redução das alíquotas máximas. Por conta disso, a Prefeitura alega que não deve ocorrer um aumento expressivo. Entre outros exemplos, as alíquotas para imóveis residenciais, que atualmente variam de 0,20% a 1,10%, poderão passar de 0,22% a 0,80%. Então, só para a gente explicar bem, a alíquota máxima diminui de 1,10% para 0,80%, mas a mínima aumenta em torno aí de 0,2 pontos percentuais. Para imóveis não residenciais, a alíquota aí vai de 0,35% a 1,80%, pode ser alterado para 0,50% a 1,65%. A atualização do IPTU é prevista em lei. A partir da revisão, o imposto pode ficar mais caro ou mais barato, dependendo de alguns fatores. A gestão municipal informa ainda no projeto que cerca de 20% dos imóveis de Curitiba terão queda no valor em relação a esse ano. Outros 43% devem obter uma variação menor que 30%. E 37% vão ter um reajuste de até 30% no valor. Além do reajuste das alíquotas, o projeto ainda traz especificações para imóveis mistos que não eram previstos anteriormente e alterações em relação à coleta de lixo, que passaria a considerar o potencial de geração de resíduos relacionado à área construída e à quantidade de coleta semanal. Pedroso, a Prefeitura de Curitiba fala que o imposto não vai aumentar tanto para muita gente, mas a gente percebe também que apenas 20% dos imóveis de Curitiba vão ter queda no imposto. Outros 43% vão ter uma variação um pouco menor do que 30% e o restante um reajuste acima dos 30%. Então, para a maioria dos donos proprietários de imóveis em Curitiba, o IPTU vai sim ficar mais caro e a gente já imagina que esse projeto passe pela Câmara de Curitiba, correndo com urgência, deve ser votado até 5 de dezembro. Olha só. Aqui você fala, olha, não vai subir tanto, alguns vão inclusive ter uma redução. Ninguém aguenta. A gente falava isso ali na pauta sobre o fundo partidário, sobre o gasto em campanha. A gente fala isso sobre o custo judiciário. Ninguém aguenta pagar mais tantos impostos. Por mais falar, olha, vai subir um pouquinho. Ninguém aguenta pagar mais pouquinho nenhum. A sociedade brasileira já tem uma carga tributária altíssima. É importante entender qual é a real necessidade desse aumento de imposto. A gente precisa entender. A gente está falando aqui de transparência, é fundamental essa compreensão. Olha, se você aqui é comerciante, perceba que inclusive a alíquota mínima para o comerciante tende a subir mais do que para os imóveis residenciais. Então esse é o momento de conversar com os teus vereadores. A Câmara de Vereadores é quem vai analisar isso, não é uma decisão exclusiva do Executivo, exclusiva da Prefeitura. É fundamental que todos os vereadores agora, de uma forma ou de outra, sejam cobrados, questionados, que eles sejam de fato, olha, para que é isso daqui? O dinheiro extra, o aumento de arrecadação, vai para onde? Quais são as funções desse dinheiro? Quais são as obras? Vão ser entregues? Vai melhorar o serviço? Isso é fundamental ser discutido agora. Os locais, Bia, em que você vai ter esse aumento, são regiões mais pobres, vão pagar mais, ou são regiões mais abastadas? Qual é o perfil comercial dos imóveis, né, de fato comerciais ou não residenciais, que vão pagar mais impostos? Esse tipo de discussão ele é fundamental e urgente. Então, assim, se você tem acesso ao seu vereador, se você tem acesso a algum vereador, por favor questione, leve essas perguntas, porque é fundamental, nesse momento que ninguém aguenta mais pagar imposto, discutir aumento de IPTU, Bia, é muito difícil. As pessoas precisam estar atentas, porque senão mais dinheiro do seu bolso será transferido ali para os cofres públicos. Então é isso, né? Que os eleitores
eleitores e contribuintes aqui de Curitiba permaneçam atentos a esse processo, a essa votação na Câmara de Curitiba. Lembrando que o Grupo RIC, através aqui da Jovem Pan, também da RIC TV, vai acompanhar, sim, todos os trâmites desse processo na Câmara de Curitiba, mas é muito interessante e importante que a própria população dialogue com os vereadores que foram eleitos, converse ali com os seus representantes e se posicione para entender de que forma que é necessário aumentar ou não essa arrecadação. A participação popular é sempre importante. Isso, e tem que acompanhar aqui, eu também recebi a informação de que existe uma questão que o próprio Tribunal de Contas do Estado teria feito parte da pressão para que o valor fosse corrigido e que a valorização ou o aumento do valor se daria pela valorização dos imóveis. Então é importante que todos esses aspectos da proposta sejam esclarecidos para a população, porque no final somos nós, Bia. Se a gente não tiver todas as informações para analisar, para trazer aqui para os ouvintes, a gente precisa dessas informações para ter clareza, porque no final quem paga a conta somos todos nós.